A chegar especificamente por que está acontecendo isso. Mas a consequência disso é da mais alta gravidade, porque quando a mulher prepara o endométrio normal dela no interior do útero para receber a gravidez, aquele tecido que está fora do útero, ele também vai se preparando, ou seja, ele vai aumentando de volume, ele vai ficando mais espesso, e quando a mulher menstrua, ou seja, quando a mulher descama o endométrio, esse endométrio que está fora do lugar também descama. Ou seja, na menstruação ela sangrou eliminando o endométrio, mas esse tecido endometrial que está fora do lugar, quando ela menstruou normal, esse tecido também sangra e não tem para onde ir. E vai formando, acumulando esses tecidos lá dentro do local onde ele está, seja no peritônio da pelve, seja na trompa, seja no ovário. Então, na verdade, esse endométrio também que está fora do lugar dele, né? Ele também se desprende, mas ele não tem por onde sair. Exatamente. O comportamento é igualzinho ao endométrio normal. Mas ele não tem para onde ir. Aí ele acaba se acumulando. Pode acumular no intestino, em vários outros órgãos. Pode chegar até a grudar no... Sem dúvida. Mal comparando, isso seria como seria um abscesso. Quando você tem um abscesso, começa a crescer, ele vai e começa a te doer porque está inflamado e porque está apertando as estruturas vizinhas. O tecido endometrial, sem ter para onde ir, ele começa a apertar as estruturas vizinhas e começa a doer como se fosse um abscesso mesmo. Nossa, como uma cólica muito forte. Mas, doutor, existe alguma prevenção e tratamento? Mas faz o seguinte, não responde agora não. Eu vou para um rápido intervalo, você fica aí sentadinha, porque na volta a gente vai continuar esse papo aqui. Eu vou continuar falando com o doutor Salvador sobre endometriose. Ah, saudade. Quem não sente saudade? Principalmente de avó e de avô. Mas enquanto você sente saudade, muita gente sente solidão. Venha conhecer a casa de Felipe e adote uma avó. Ligue para o 3539-9527 e doe o que você puder, mas principalmente amor. Eu já adotei as minhas. E você? Estamos de volta com o Revista e aproveitando que esse mês comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, eu estou aqui batendo um papo com o Dr. Salvador, que é ginecologista, e o nosso assunto aqui é endometriose, né? Eu fui para um rápido intervalo, mas deixei uma pergunta no ar sobre endometriose, que aliás rende um programa inteiro, né, esse assunto, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a endometriose para depois entrar em outros assuntos também que envolvem a saúde da mulher. Mas existe alguma forma de prevenir a endometriose, doutor Salvador? Não. Prevenção da endometriose não tem. As formas de tratamento da endometriose hoje já estão bem mais avançadas com estas, mas é sempre um tratamento inicialmente clínico, se é uma endometriose em pequeno grau. Agora, as endometrioses mais avançadas... Esse tratamento clínico é à base de quê? De hormônio? Base de hormônio. No sentido de, quando nós tínhamos falado no outro bloco, que era a endometriose, a principal sintoma dela está ligado à menstruação, se você então consegue inibir a menstruação da mulher por um período maior, você vai inibir que aquele foco de endometriose menstrue todos os meses. E você pode até diminuir tanto esse foco de endometriose que ele se torne quase que ele dali para frente ele pare de menstruar todos os meses. Então o tratamento... Mas se o normal da mulher seria todo mês, né, menstruar, essa inibição, esses tratamentos com inibição também não podem ocasionar algum outro tipo de problema para a mulher ou não? Não pode. Deixa eu te explicar. O melhor tratamento para uma mulher que tem endometriose, o melhor para ela que podia acontecer, seria ela engravidar. Porque ela engravidando, ela ia passar 9 meses sem menstruar. Isso então seria ótimo para aqueles pequenos focos de endometriose que ela tem, que aquilo pudesse regredir. Isso num estágio pequeno, né? Porque no estágio mais avançado pode ocasionar a infertilidade também. Pois é. Aí é que é o problema, que nos estágios mais avançados. E você tem estágios tão avançados que não é só o problema da infertilidade, é o dia a dia da mulher. Ela tem tanta dor, ela tem umas cólicas menstruais tão intensas que ela fica incapacitada de exercer as atividades dela. Tanto as atividades familiares dela,
como as atividades, às vezes, profissionais também. Mas Então, só durante o período menstrual que ela tem essas cólicas ou não? na prática, deveria ser isso, só no período menstrual. Mas se você tem uma endometriose grande o suficiente, isso pode extrapolar o período menstrual. Então, é um problema muito sério. Qual é a maneira da gente detectar a endometriose? A primeira maneira é a questão da sintomatologia, conforme nós falamos, Aham. que leva a mulher a procurar o ginecologista. Aham. E o ginecologista, através de exames tanto do exame físico, como dos exames laboratoriais, principalmente ligados à ultrassonografia, exames de imagem, ele vai ter então a possibilidade de dizer realmente o que está acontecendo aí. Aham. Bom, doutor Salvador, nós falamos dos tratamentos no caso mais leve da endometriose, né? E num caso mais avançado, existe algum tratamento definitivo para endometriose? Bem, não que seja um tratamento definitivo, porque quando Aham. você coloca definitivo, a gente já supõe que seja a cura total. Não é bem assim. Você tem hoje técnicas cirúrgicas especializadas que você consegue retirar esse tecido que está fora do lugar, cauterizar o tecido nas áreas que estão mais afetadas, de tal modo que você consegue dar um grande alívio a quem tem endometriose, podendo até mesmo chegar à cura total. Esse Pode. tratamento é aquele através de vídeo, né? A videolaparoscopia? Hoje, as tendências de todas as cirurgias, sejam cirurgias ginecológicas ou qualquer outra, é uma técnica minimamente invasiva. Ou seja, quanto menos você lesar para poder chegar até o local onde você vai operar, melhor é. E na endometriose, você tem hoje tratamentos feitos por videolaparoscopia que você consegue resolver problemas muito sérios e causando o mínimo de trauma cirúrgico na paciente. Aham. Bom, então mulheres, né, tem realmente solução à endometriose. A gente não precisa ficar todo mês sentindo uma dor absurda, né, convivendo com a endometriose. Não, eu tenho endometriose, eu já estou acostumada. Não precisa se acostumar com isso, porque é só procurar o ginecologista, porque tem como a gente dar um jeitinho para tudo, né? E tem, inclusive, uma coisa que nós não abordamos aqui, mas eu acho importante abordar, é o seguinte, é que a gente tem medicações, independente de todos esses procedimentos cirúrgicos, mas a gente tem medicações analgésicas que conseguem fazer com que aquela mulher com endometriose consiga levar a vida dela, dentro da normalidade. Né? Ainda tem homens que não entendem, né? Como as mulheres sofrem todo mês. Tem mulheres que não conseguem nem sair de casa, que têm enjoos, muita dor de cabeça, não é? Sofrem muito, não só com as cólicas, mas também com outros problemas que às vezes a gente não consegue detectar e acha que é normal isso, esse sofrimento todo mês, que é só uma cólica e que vai passar e se preparar para o mês que vem. Não é bem por aí, né? A gente tem que ter um acompanhamento para saber, de repente, se não tem um cisto, se não tem uma endometriose ou, quem sabe, até um mioma. E os miomas? O que ocasiona um mioma? O mioma é como se fosse uma verruga no útero. Mioma é um tumor benigno da musculatura uterina. É um tumor muito comum. Muito. Se você pegar as mulheres na década de 40 anos, se você pegar aleatoriamente na rua 100 mulheres e fizer exame especializado como uma ultrassonografia nelas para ver miomas, você pode estar certa que mais de 50 mulheres terão pequenos miomas. Nossa, é tão comum assim, mas... Muito. Mas isso não interfere? Absolutamente nada. Nada. Esses pequenos miomas são achados de rotina no consultório e não precisa absolutamente ter qualquer tipo de preocupação com eles. Os miomas passam a ser importantes quando eles crescem mais ou estão numa posição dentro do útero que interferem com a menstruação, aí a mulher começa a ter uma menstruação que é uma verdadeira hemorragia. Nossa. Ou então começa a ter dor, não é só na época menstrual, no período menstrual. Em qualquer fase, o mioma cresceu tanto que, por exemplo, apertou um filetezinho nervoso ou apertou uma bexiga, aí então começa a ter uma sintomatologia tão rica de dor que a pessoa não aguenta levar a vida normal. Agora, pequenos miomas também, a gente cai naquela mesma situação que a gente conversou antes. É preciso que a gente acompanhe. A mulher que faz o exame anual, o médico aprende também a conhecer aquela mulher. Mas, doutor Salvador, você falou de mioma, falou de verruga, e eu não tenho como não citar, não é? A gente não queria entrar no assunto do DST, porque daria um programa e meio, não é? Mais do que um programa, mas não tem como não lembrar do HPV, não é? Que